Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, buscando direção espiritual, com a certeza que Deus tem estado conosco, tem cuidado de nós a cada dia e nos dirigido segundo os seus propósitos e a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, a cada dia, nós podemos renovar o nosso ânimo, renovar a nossa alegria, a nossa esperança, porque pela fé nós sabemos que Deus está cuidando de nós e nós observamos isso a cada dia. Os cuidados de Deus são permanentes e diários, e nós temos somente a agradecer a Ele por tudo que temos recebido, pela provisão diária, pela saúde, pelo sustento nas adversidades, nas aflições, porque Deus não nos desampara em momento algum. Hoje eu trago a reflexão de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Eu estou lendo na versão da Bíblia a Mensagem, é uma versão mais contemporânea, e um texto bastante conhecido que trata da ressurreição do filho da viúva em Naim. É um texto muito interessante, tem muitos aspectos, muitas aplicações podem ser feitas em cima desse texto, mas eu quero, juntamente com vocês, buscar a compreensão da presença, dos cuidados e da ação de Deus em nossas vidas todos os dias. Então, Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, a versão da Bíblia, a mensagem, nos diz assim: Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele, e uma multidão imensa o seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estava passando um funeral. O filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: Não chore. Em seguida, tocou no caixão, então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou: Jovem, levanta-te. Na mesma hora, ele se levantou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos perceberam que ali um santo mistério acontecia. Deus estava agindo por meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não pararam de falar. Deus está de volta. Ele olhou para as necessidades do seu povo. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Até aqui. Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Ele estava em outra localidade e resolveu passar pela cidade de Naim, foi ali com os seus discípulos, e o texto diz que seus discípulos estavam com ele, e quando ele chega à cidade, estava uma imensa multidão que o seguia Jesus e os seus discípulos, mas quando se aproximaram da cidade, viram também que estava passando um funeral. Estava ali pessoas também seguindo o funeral. E aqui nós temos a primeira reflexão. Quem nós estamos seguindo na nossa vida? Estamos seguindo a Jesus Cristo ou estamos seguindo a morte? Estamos seguindo no curso daquele que vai conduzir para a morte ou daquele que vai conduzir para a vida? Esta é a primeira aplicação, a reflexão que nós podemos fazer aqui. Os discípulos de Jesus e uma multidão estavam seguindo a Jesus porque ele era o autor da vida, ele estava ali dispensando vida, oferecendo palavras de vida, palavras que renovam a esperança, que renovam o ânimo, que nos dão a verdadeira perspectiva do apreço e do valor que Deus nos concede a cada um de nós, porque ele nos considera únicos diante dele. Então, ali os discípulos de Jesus e mais uma multidão estavam seguindo. Quando chegaram à cidade de Naim, encontraram ali um cortejo fúnebre,
ou seja, né, um rapaz, um jovem, estava morto, eles estavam levando para o sepultamento, e ali havia também as pessoas que estavam seguindo esse cortejo. Mas Jesus, o texto aqui, eu gosto muito dessa expressão, quando a versão bíblica aqui coloca, que era o filho único de uma viúva que ia ser sepultado, mas quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: não chore. O que significa isso? Cheio de compaixão. A palavra paixão vem do latim sofrimento, e compaixão é sofrer junto. Isto mostra que Jesus não está alheio às nossas dores, aos nossos sentimentos, aquilo que nos promove tristeza, fragilidade. Ele chora junto conosco, ele sente a nossa dor, ele sabe quais são as nossas necessidades e o que nós precisamos a cada dia. Deus sabe o que você está passando hoje. Jesus, que é o nosso mediador, ele está mediando as nossas orações, e o Espírito Santo que habita em você e em mim está intercedendo até nos gemidos inexprimíveis, naquilo que nós não conseguimos expressar em palavras. O Espírito Santo traduz para que Deus esteja atendendo conforme a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, é muito bom que nós tenhamos a consciência que temos um Deus cuidando de nós a todo tempo, a todo momento, que se compadece dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, das nossas limitações. E aqui, Jesus, o texto diz que, cheio de compaixão, ele disse à mãe: não chore. E Jesus, ele disse, não chore. Como é que você fala para uma mãe que tem o seu filho morto para ela não chorar? É porque, quando Jesus pede para ela não chorar, é porque ele tem a solução. Jesus, ele ouviu o seu choro e ele tem a solução para o seu problema. Jesus, ele vai conduzir a sua vida para que você tenha a solução daquilo que você precisa no dia de hoje e amanhã e todos os dias que você o procurar em espírito e em verdade. Jesus está sempre atento, sofrendo junto com você, sentindo as dores que você sente. É por isso que ele teve compaixão, ou seja, ele sofreu junto e disse para a mãe: não chore. E aí ele fala para a mãe não chorar, mas em seguida ele já proporciona a solução para que aquele choro cesse, para que aquele choro acabe. O texto continua dizendo: em seguida, tocou o caixão, então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou: jovem, levanta-te. Jovem, levanta-te. Quando Jesus ordena que nós nos levantemos, que nós tomemos uma posição, que nós olhemos para a circunstância, mas debaixo da palavra de Jesus Cristo, não tem nada que pode resistir, nem mesmo a morte. Então Jesus olha para aquele rapaz no caixão e fala: jovem, levanta-te. E esse rapaz atende, levanta na mesma hora, e o texto diz que na mesma hora ele se levantou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Jesus, ele o entregou à sua mãe. Isto também mostra o que Jesus vai fazer quando ele voltar com aquelas pessoas que nós amamos, que já descansaram no Senhor, que morreram, que estão aguardando a ressurreição. Você tem alguém que você ama, que já morreu, já faleceu, já descansou no Senhor, está aguardando a ressurreição? Então Jesus mostra aqui que ele vai ressuscitar e ele vai restaurar, ele vai nos entregar de novo, é a pessoa que nós amamos, e aí nós vamos continuar a eternidade com aquelas pessoas amadas que nós esperamos reencontrar. A todos aqueles que entregarem a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo como o único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas, a esses Jesus Cristo dará o privilégio
de entregar a cada um de nós as pessoas que nós amamos, o reencontro com aqueles que nós amamos, e aí para a vida eterna, num lugar onde João escreve que não haverá mais morte, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E é assim que nós vamos vivendo de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Na mesma hora, o jovem se levantou e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Jesus vai entregar a você aquilo que é mais precioso, aquilo que é necessário no momento em que você precisa. Esta mulher precisava do filho de volta naquele momento, porque ela era uma viúva e pobre. Mulher, viúva e pobre, nesse tempo, ia ter uma dificuldade muito grande, porque não poderia trabalhar de maneira comum, não tinha o marido para suprir as suas necessidades financeiras, não tinha um companheiro para compartilhar a vida e não teria o filho para prover o que fosse necessário para ela, já que esse jovem era o único filho dela. E aí Jesus, em meio a tudo isso, ele teve compaixão e restituiu o que aquela mulher precisava naquele momento. Isto nos mostra que Jesus Cristo está atento às nossas necessidades, ele sabe o que você precisa hoje e ele vai restaurar o que for necessário para suprir a sua necessidade de hoje. Todos perceberam que havia ali um santo mistério. Deus estava agindo por meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. É claro, quando nós recebemos uma bênção de Jesus Cristo no momento certo, naquele momento que nós temos necessidade, quando nós vemos a ação de Deus em nosso favor nas circunstâncias de adversidade da vida, nós temos uma explosão de alegria. Nós, de fato, conseguimos desfrutar da alegria e do privilégio de sermos cuidados por Deus em Cristo Jesus, na direção do Espírito Santo, pela sua palavra, que é sempre viva e eficaz. Então, estude a Bíblia, a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus em prática, porque não existe cristão não praticante. Cristianismo exige prática, é a prática que faz você um cristão. É a prática dos ensinos de Jesus Cristo pela Bíblia como única regra de fé e prática. Então, nós temos que nos voltar para a Bíblia para termos a direção espiritual necessária para que em Cristo Jesus, você e eu e todos nós sejamos mais que vencedores. Jesus Cristo está pronto a providenciar o que é necessário para você hoje, amanhã e todos os dias em meio às suas necessidades diante dos seus propósitos. Então, nós temos que buscar compreender os propósitos de Deus para que vivamos uma vida tranquila, uma vida mansa, uma vida de fé. E aqui, todos os que estavam ali perceberam um santo mistério, perceberam que ali estava alguém que tinha autoridade com a vida, que mandou o rapaz que estava morto se levantar e ele voltou à vida, porque Jesus, que é o autor da vida, também tem a capacidade de nos retomar a vida e a vida eterna. Continuando no texto, ele diz que os outros ali não podiam conter a explosão de alegria e não paravam de falar. E o que eles falavam? Deus está de volta, ou seja, eu consigo ver a ação de Deus. Você consegue ver a ação de Deus na sua vida hoje? Você já parou para observar a ação de Deus na sua vida diária? A provisão, os livramentos, as suas necessidades, as relações familiares, a relação de trabalho, a relação social, aquilo que você vive a cada dia. Você tem observado a ação de Deus na sua vida? Porque aqui é inegável a ação de Deus. E muitas circunstâncias de nossa vida é inegável a ação de Deus em nossas vidas também. Então,
Observe que eles ficaram alegres, tiveram uma explosão de alegria e não pararam de falar: Deus está de volta. Ou seja, eu consigo ver a ação de Deus na minha vida, eu consigo sentir que Deus está presente. E creia, Deus está ao seu lado, Deus está presente em você e com você todos os dias. Continue se fortalecendo, continue crendo. Ele olhou para as necessidades do seu povo. Olha a declaração das pessoas a respeito de Jesus. Deus está de volta. Ele olhou para as necessidades do seu povo. Deus está de volta e olha para as suas necessidades hoje. Deus está cuidando de você. Então descanse, faça o que é certo, cumpra a sua parte e Deus vai cuidar de todos os detalhes. A notícia a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. É claro, diante de uma ação tão poderosa, era impossível que essa notícia não se espalhasse. Isto mostra também a necessidade que nós temos de compartilhar com as outras pessoas as bênçãos que temos recebido de Jesus Cristo. Jesus, ele tem feito maravilhas, grandes feitos em nossas vidas e nós temos que espalhar a mensagem. Jesus continua vivo, com o mesmo poder, cuidando de nós. Quando nós observamos esses relatos bíblicos, nós temos que entender que nós não estamos apenas estudando a história para compreender o que Deus em Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, fez no passado e conhecer a história do que foi feito. Não, nós conhecemos a história, mas temos a certeza que Deus continua agindo da mesma forma hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O poder que existiu antes existe hoje e existirá sempre. Então, nós podemos confiar a Deus as nossas aflições, as nossas preocupações, os nossos planos, os nossos projetos, com a certeza que Ele tem ouvido as nossas orações, tem se compadecido das nossas aflições e na sua compaixão e misericórdia, Ele age todos os dias para suprir as nossas necessidades. E quando nós recebemos as bênçãos de Deus, temos que compartilhar, desde as bênçãos mais simples até aquelas bênçãos maiores, que nos fortalece de uma maneira diferenciada. Mas devemos ser gratos pela vida, pelo trabalho, pela saúde, devemos ser gratos pela provisão diária que temos, devemos ser gratos pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo privilégio de ter orientações espirituais que nos levam a viver em paz e harmonia no lar, socialmente, no trabalho, em todas as esferas sociais, nós vivemos bem porque somos guiados pelo Espírito Santo, sustentados pelo poder de Deus a cada dia. Então, agradeça a Deus por tudo o que você tem recebido. Dê glórias a Deus pela paz, pela provisão. Agradeça a Deus pela sua família, pela sua vida, por tudo que você desfrutou até hoje. E tenha certeza, Deus está atento às suas necessidades, às suas aflições e tem planos e projetos ao seu respeito. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão acompanhando esta palavra. E que a cada dia eles desfrutem dos seus cuidados e sejam dirigidos pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos porque teu Filho Jesus Cristo tem compaixão de nós e está conosco todos os dias. Eu peço as tuas bênçãos, os teus cuidados, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.